Então eu vou chamar o Ricardo aqui, ele vai fazer a apresentação da Sport Coleções Glegger. A gente espera que você goste muito dessa pequena homenagem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com essa muralha aí, o Glegger. E vamos mostrar um pouquinho aqui de alguns álbuns que o Glegger saiu no decorrer da sua carreira, também na Placar, né? Eu que tenho aí alguns álbuns aí com o Glegger aí, né? Eu estava mexendo no meu acervo e vi que falei, nossa, o Glegger realmente tá bem aqui, né? E aí, não sei se o Glegger tem todo esse acervo, esse material, né? Se não tiver, vai matar um pouco aqui a saudade. Então, o pessoal que coleciona álbuns, que cresceu muito no Brasil e no mundo, realmente é um sucesso, né? E a gente tem esse quadro aqui, que aí quando a gente mostra isso para os jogadores, fala, caramba, que legal, né? Então, pode colocar na tela aí, Nascimento. Vamos começar a mostrar aí um pouquinho da muralha aí, então, trazendo aí o primeiro time do Glegger, aí, o Guarani, ele loirinho ainda, hein, Glegger? Nesse time aí, ó, vamos falar um pouquinho, tinha o Giancarlo que batia muito bem na bola. Branquinha na cabelo, como é que tava? Tinha, olha só, então vamos... Dinei, né? Tinha o Dinei também. Grande Dinei, Sorley, olha, time massa esse time do Guarani. Muito legal. Ricardo, seu microfone tá desativado, eu acho. Agora? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, então vamos lá. E é isso aí, era o Rubens Cardoso, lateral esquerdo, batia uma bola bacana, né, Glegger? O Dinei, que estava emprestado pelo Corinthians, tinha o Almir também, realmente era um time bacana. Como é que foi chegar nesse time aí, Glegger, com tanto cara bom? O que aconteceu nesse ano aí com o Guarani? Foi bom? Esse time, Glegger, você tinha realmente bastante jogadores bons, né? Você tinha o Almir, você tinha o Giancarlo, Rubens Cardoso. Como foi a sua chegada e esse campeonato com tanta fera? Dinei, fantástico. Realmente, esse time foi muito bom. Nós fizemos um ótimo campeonato paulista, fizemos um campeonato brasileiro também muito equilibrado, né? Era um time de grandes jogadores, né? O Barata, que eu estou vendo aí também, que era um atacante. Verdade. Que veio lá do Nordeste também, que fazia muitos gols. Era um time respeitado, realmente. O Guarani sempre teve, né? Era mesmo. Na minha época, bons sempre. times, né? E esse realmente era um timaço, né? O ataque nosso realmente. Era Almir e Dinei, né? Almir e Dinei. Então, quer dizer, olha para você ver. Meio armador, Giancarlo, né? Tinha, se eu não me engano, Ferreira, que era o lateral direito também. Marcelo Souza, Sorley, zagueiro, que veio do Fluminense, do São Paulo. Isso. Então era um timaço, É isso aí. Então vamos continuar mostrando aqui. O Glegger já falou um pouquinho aqui. E aí esse é o time do Campeonato Brasileiro, né? Então que ele era do Paulista, é o mesmo ano ainda, né? Então aí tem aí o Glegger, tinha uma galera legal. O Glegger aqui já fez um Campeonato Paulista legal. Você lembra desse acervo aí, Glegger? Você tem esses materiais? Esses dois que você está mostrando aí agora eu tenho guardado. Esse é muito legal também, o Campeonato Brasileiro. E o que era legal é que aquele time que você mostrou agora há pouco era comandado, na verdade, na presidência do Guarani, o Beto Zini, né? Beto que é um Zini, cara de muita tradição aqui em Campinas, né? E depois, já aí no Brasileiro, houve a saída do seu Beto, né? Assumindo uma nova diretoria. E aí contrataram Carlos Alberto Silva. Se você olhar aí não sei se está aí falando do treinador, era o Carlos Alberto Silva que montou um time, né? Que nós chegamos aí, se eu não me engano, até as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Fomos eliminados pelo Corinthians. Que naquela ocasião foi campeão brasileiro. Muito bem, é isso mesmo. Era um timaço mesmo o Guarani. Sempre, como você mencionou, né? O Guarani sempre teve bons times, né? Sempre deu medo aí na galera, né? E aí mostrando aqui já no outro ano, já com o Dario Pereira como técnico, né? E esse álbum de figurinha legal que você tá na capa, né, do Guarani ali, já como um astro, né? Então, cada página de cada time trazia. Então, isso não é uma figurinha, você segurando a bola, não. Não tinha.
Essa já não tinha. Então, isso é muito legal, porque em cada página tinha lá o seu astro, né? O craque do Muito time. legal. Depois, se você... Né? Posso, com certeza. Eu mando para você. E aí você tem aí o Gleger aqui, então aparecendo realmente aqui, era o astro do time do Guarani, então é um álbum realmente diferenciado que a Panini fez, né, nesse ano, né? E eu achei muito legal, porque eu estava mexendo no acervo, falei, caramba, olha aqui, o Gleger, não só quero achar a figurinha dele, mas como ele está na capa mesmo, né, do Guarani, realmente como o ícone desse time. Então, parabéns por isso, realmente você mostrando aí realmente o quão querido e importante você era para o Guarani naquela ocasião, né? Trazendo aqui um pouquinho, aí saindo de 2001, né? Olha só que gostoso, né? E aí nesse 2001, aí esse é o Paulista, 2001, aí você vê, tem Rogério, tem o Scheid, né? Fábio Luciano, tem o Batata, tem o André Luiz, tô vendo aqui que tem o Alexandre Galo, tem Everton, tem Índio, Marcelinho Carioca. Como foi a sua... E como encaixou esse time campeão? Como é que você fala desses feras aí? Esse time era um timaço, né? Na verdade. Você vê aí os nomes aí, dispensa qualquer tipo de comentário. Estou vendo aqui o Marcos Senna também, estava nesse time que depois foi para a seleção da Espanha. Fábio Luciano, né? João Carlos, o zagueiro. Então era um time realmente, Índio, lateral direito. Era um timaço, né? Nós, com a chegada do Vanderlei, o time se encaixou, né? As coisas começaram a acontecer. Essa foto, aí, inclusive, foi no dia da final contra o Botafogo de Ribeirão, lá no Morumbi. Nós tínhamos vencido o primeiro jogo 3-0, se eu não me engano. E esse segundo jogo aí, eu não sei se foi 0-0, 1-0 para nós, e nós sagramos campeões paulistas. Paralelamente, nós disputávamos a Copa do Brasil e nós chegamos à final da Copa do Brasil também, e aí acabamos perdendo a final para o Grêmio, né? E naquela trágica final, né, que nós vencíamos lá no Olímpico por 2-0, tomamos o empate, e aí depois no Morumbi, ganhando o jogo, tomamos a virada. Então, foi realmente... Mas o time em si era um baita de um timaço, né? Dispensa qualquer final... tipo de comentário. O que mais... Foi nessa final que teve depois aquele problema do Vanderlei com o Marcelinho Carioca? Ricardo, eu não ouvi. Foi nessa final, Corinthians e Grêmio? Isso, foi exatamente nessa final. Né? Foi exatamente esse jogo aí. Teve aquele problema no hotel lá. Mas, na verdade, aquele problema no hotel não foi, eu acho que, desculpa para nada, né? Eu acho que realmente o Grêmio foi superior dentro do campo. E é claro que depois deu aquela ênfase toda para aquele assunto, para aquela coisa que aconteceu. Mas eu acho que, num contexto geral, eu acho que o Grêmio estava num dia mais inspirado e conseguiu ganhar o jogo. Isso é legal você estar mencionando, né? Que realmente não foi os bastidores que fez o Corinthians perder o título, né? Realmente o Grêmio jogou melhor nas finais, né? E mereceu ser campeão. E esse time aqui da Portuguesa, Gleger, fala um pouquinho sobre ele. Leandro Amaral. Esse aí tá timaço, né? Rodrigo Pontes, Almir, Pontes. Johnson, angolano Johnson. Esse último aqui, ó, Silvio Criciúma. Silvio Criciúma está ao lado do Kleber ali, o último. Eu tô em pé do lado de cá, o último em pé do lado de lá. Kleber acabou sofrendo um aneurisma cerebral, acabou falecendo, jogando pelo Bahia faz muito tempo já. E era um cara que jogava demais, jogava muita bola. Esse time realmente aí foi um timaço. Chegamos às finais da Série B de 2005, né? Naquele jogo lá também no Arruda, onde nós acabamos perdendo para o Santa Cruz e ficando fora do acesso. Mas era um timaço. Leandro Amaral, Johnson, esse aí é o Rafael Toledo, Leonardo, Wilton Goiano, Almir do Lopes, Rodrigo, Silvio Criciúma e Kleber. É timaço. Timaço, realmente. Dá saudades, né, Gleger, de um time desse, né? De uma passagem dessa para a Portuguesa. Tá ruim, não estou ouvindo, Ricardo.
Sua conexão não está muito bacana, não, mas vamos continuar. Vamos mostrando aqui um pouquinho agora. 2006, Campeonato Brasileiro, sua passagem pelo Vila. Como é que foi essa passagem pelo Vila? Essa passagem aí acabou não tendo muito êxito, né? Nós montamos um bom time também, mas aí as coisas não aconteceram. O time acabou sendo rebaixado, se eu não me engano. Eu tive uma contusão muito séria lá também, e aí as coisas realmente não aconteceram. Um time que eu tenho um carinho enorme também, o time do Vila, um time de uma torcida extraordinária, tem uma estrutura muito legal, tem muitos em Goiânia ainda, mas infelizmente a gente sabe que é o futebol, né? As coisas não aconteceram, não deram certo, e infelizmente nesse ano aí o Vila acabou sendo rebaixado. Eu também tive muitos problemas com contusões naquele ano, foi bem complicado. Esse ano aí realmente foi muito complicado para mim. Esse material você tem também ou não? Não, esse também eu não tenho. Esse aí eu também não tenho. Esse aí é do fundo do baú, hein? Muito bem, agora é o Náutico. Sua passagem pelo Náutico também. Não sei se você tem esse material, mas eu consegui encontrar aqui o time do Náutico. Fala um pouquinho da sua passagem também pelo também Náutico. não. Quem eram os craques aqui? Eu vi que tem o Cook, né? Tem também. Quem mais que tinha de famoso aqui, Gleger? Marcel Marcel, Walker. Ed Carlos. Marcel, eu lembro do Marcel que jogou no Palmeiras. Sim. O Walker, que jogou no Atlético Mineiro. Time bom. Eli Carlos Carlos. jogou no Cruzeiro, ele mesmo. Exato. Era um time massa também, esse time era muito bom. Time muito bom. O que você jogou? Só o brasileiro ou você jogou? Se eu não me engano, era o Paulo César Guzmão. O PC Guzmão, excelente professor. Não, eu só joguei o Náutico, eu joguei eu joguei o Campeonato Pernambucano e o Brasileiro até o primeiro turno. Aí no segundo turno eu acabei recebendo um convite e acabei saindo do Náutico, indo para o Bragantino, se eu não me engano, naquela época, lá em 2007, né? Aí aonde fomos campeões brasileiros. Você deve ter aí também, certeza. Fomos campeões brasileiros da Série C. É exatamente isso daí, ó. Pode ver que é no mesmo ano. É verdade. O que faz você sair de uma Série B e para uma Série C? O que te instigou a fazer essa passagem de um Náutico para um Bragantino? Conta aí pra gente. Na verdade, o Náutico é seriado para o Brasil, mas com muita dificuldade financeira, né? E a gente estava tendo muitos problemas. E aí, na virada do turno, houve uma reformulação no elenco. Alguns atletas foram chamados para que reduzissem um pouco o salário e acabei não aceitando, né? Na época, a gente tinha uma mentalidade diferente, né? Acabei não aceitando. E aí recebi o convite do Marcelo Veiga, que era o treinador amigo meu de longa data, que era o treinador do Bragantino, para que eu ficasse um pouco mais perto de casa. Eu sou natural de Americana, né? Como todo mundo sabe. Minha filha tinha nascido nesse ano aí, e aí eu estava longe, né, Nordeste e tal, e acabei aceitando Bragança para ficar um pouco mais perto. E foi muito legal porque as coisas aconteceram, né? E foi um título, assim, de muita luta, de muita dedicação, e que marcou muito na minha carreira também, né? Porque você ser campeão brasileiro de uma Série C, num campeonato tão difícil, tão disputado como foi aquele ano, então eu fiquei muito lisonjeado. E assim, é claro que essa pergunta sua é muito boa, né? Pô, você sai de um time de Série A para um time de Série C, mas é aquilo que eu digo, né? É muito melhor você estar num lugar que você se sente bem, né? Que pode te dar aí um retorno profissional lá na frente, do que você ficar ali, mesmo que esteja num time de Série A, mas nadando e não saindo do lugar. Então, foi isso. O meu pensamento naquela época foi esse e acabou dando certo. E nesse elenco eu tô vendo que tem o Somália, tem o Valdir Papel, né? Tinha grandes nomes, né? Tem o Hudson também aqui, né? Então não era um time amador, né? Era um time bem profissional, realmente, para André Gaspar. André Gaspar, exatamente. Então, um bom time. Era um ótimo time. Davi, o menino que era um craque, eu não sei se ele estava nesse jogo. Esse jogo foi o último jogo lá em Natal, né? Onde nós, até com a derrota, nós
se o Bahia não vencesse o jogo, com a derrota nós éramos campeões brasileiros do mesmo jeito. Então foi esse jogo, não lembro, mas tinha um jogador, Davi, que era também um grande jogador, tem o da Silva, o zagueiraço aí, que jogava lá também, que era um timaço. Esse time aí do Bragantino foi um time muito bom mesmo. Pra você ter uma ideia, foram 14 jogos após a minha chegada, apenas uma derrota, que foi nesse jogo aí, ó, que já mesmo com a derrota nós já éramos campeões. Show de bola. E quantos gols o Gleger tomou nesses 14 jogos? Nesses 14 jogos, se eu não me engano, foram muito poucos gols. O time era muito bem, muito bom defensivamente, né? Acho que nesses 14 jogos aí nós tomamos, acho que 9, 10 gols. Acho que era uma coisa assim. Não mais que isso. Fantástico, fantástico. E aí, então, aí vamos falar depois do Bragantino. Mas não era porque o goleiro era bom, não era porque o time era muito bom. O time era bom. Transição agora, sai Bragantino, entra a Vitória. Me fala um pouquinho sobre esse campeonato baiano. Na verdade, esse daí já é o bicampeonato, né? Eu fui para o Vitória em 2008, né? Eu recebi um convite, realmente foi após a minha saída do Bragantino. Eu também tive um problema de contusão lá no Bragantino, lá, acabou me atrapalhando um pouco nessa transição. Aí eu fiquei um tempo parado, me recuperando, né? Recebi um convite, o Wagner Mancini era o treinador do Vitória na ocasião, e recebi o convite para estar indo para lá. Cheguei lá já no Campeonato Baiano em andamento. Fomos campeões em 2008, e aí disputamos o Campeonato Brasileiro da Série A em 2009. Você vê como é que é, né? 2008, olha, 2007, eu estava na Série C, né? Jogando campeão. De repente, 2008, eu já vou para um time de Série A. Então, quer dizer, por isso, tá vendo aquele negócio que eu disse agora? Que o cara, às vezes, é importante você fazer isso, que acaba te dando um retorno lá na frente. Então, olha para você ver como é que foi um exemplo disso tudo que eu estava falando agora, né? Essa transição do time da Série C, que acabou conquistando um título. E aí vem um convite de um time tradicionalíssimo, que é o Vitória, muito brigar por vaga de Libertadores. Então, para você ter uma ideia, olha para você ver, né, como é que foi. E o Vitória realmente é um time de uma estrutura extraordinária, um time que realmente tem todo o meu carinho até hoje, porque ficou, né, campeões estaduais aí, com grandes amigos. Fui contratado do Viafra, que não sei se vocês lembram. Sim. Mas o Viafra, ele tinha muitos problemas físicos também, então eu acabava jogando com ele. Ele jogava bastante jogos pelo Vitória justamente por essa oscilação que tinha o Viafra, mas foi muito bom. Minha passagem pelo Vitória foi extraordinária. E tinha também, como a gente mencionou no Bragantino, também tinha grandes jogadores, né? Você tinha uma dupla de zaga aí com Wallace, você tinha o Victor Ramos, né? Você tinha na frente um Carlos Alberto, né? Você tinha o Jackson. Você tinha um incansável Apodi ali também, né? Esse time de 2009, né? Apodi, 2008, a zaga era Anderson Martins e Wallace, né? Então, olha para você ver que timaço. Então, era realmente um time de Wanderson, volante, né? Atacantes, Rodrigão de atacante. Aí América Mineiro, né? América Mineiro. E como é que foi a sua passagem pelo Coelho? Pelo Coelho, eu tive uma passagem também um pouco turbulenta justamente por causa disso. Eu já estava aí com os meus 36, 37 anos, já com muitos problemas de contusão também. Eu comecei como na reserva, depois eu conquistei a vaga de titular, tive uma sequência de alguns jogos, e aí começaram a vir as lesões, né, contusões. E aí no brasileiro, a gente estava até fazendo um ótimo campeonato, eu estava oscilando muito, não conseguia manter uma regularidade de treinos, ia para jogos, às vezes eu conseguia ir para alguns jogos, e aí eu resolvi, falei, olha, acho até melhor, fui lá, inclusive o diretor de futebol desse time aí era o Alexandre Matos, se você puxar aí, que hoje está no Atlético Mineiro, trabalhou no Palmeiras há muito tempo, um cara que tem meu respeito também, um cara muito profissional, um cara que eu tenho muito respeito, e que eu chamei o Alexandre e falei, Alexandre,
cara, não vou ficar aqui. Tô aqui, cara, peso, tenho um salário alto, né? E não estou conseguindo manter uma forma legal, não estou conseguindo recuperar aquilo que eu sempre tive, né? Então, eu acho que seria melhor para o clube, até mesmo para mim também, a rescisão do contrato. E aí, no meio dessa conversa aí, eu recebi um convite do Bragantino para que eu pudesse voltar lá para o Bragantino. E aí eu, né, mesmo sabendo, né, o Marcelo sabendo de todas essas contusões minhas. Aí acertamos a minha saída. Foi um lugar legal, eu adoro o América, tem um centro de treinamento muito legal, né? A sede social do clube lá também é sensacional. Clube que eu gostei muito de trabalhar, eu gostava do dia a dia do América. O pessoal da retaguarda lá, sempre muito legal, os caras. Até hoje a gente, né, quando tem alguns jogos assim, a gente vai no vestiário, fica batendo papo. Então, fiz lá grandes amigos também, mas infelizmente no lado profissional. Aí, sabe o que acontece? Eu já estava naquele fim de carreira, sabe? Então Tá cansado já, né? Já não estava conseguindo. Você ia esforçava um pouquinho, né, cara, para tentar elevar o seu nível técnico, estourava. Então, aí já não dá mais. Aí foi onde eu comecei a vislumbrar a minha aposentadoria também. E aí, depois do Bragantino, então, vamos falar agora do Gleger, mas agora professor, né? Usando tudo que ele aprendeu na sua carreira para ensinar. Fala um pouquinho aí dessa passagem aí como preparador de goleiro no Guarani e no decorrer da sua carreira. Eu recebi um convite, na verdade, o primeiro convite que eu recebi para virar o treinador de goleiro foi no Bragantino mesmo, né? Que eu voltei para lá, mas aí as contusões já estavam atrapalhando muito. O Marcelo Veiga me pôs de goleiro, estava precisando de um cara que já tivesse jogado, um cara parceiro também, né? A gente parceiro de longa data. E aí acabou dando muito certo. Acabei virando treinador de goleiro. E aí tive uma passagem rápida na Portuguesa também, onde eu passei como treinador de goleiro. E aí recebi um convite do Guarani para que eu pudesse voltar, né? Para o Guarani. E, pô, fiquei muito feliz, cara. Na hora que eu recebi o convite, tá louco. Voltar para o time que me abriu as portas para o futebol, né? Que me colocou aí em todo o cenário do futebol brasileiro, também mundial. E voltei para o Guarani, feliz da vida. É claro que não era aquilo que eu vislumbrava, não era aquilo que eu esperava, né? Mas eu sempre, paralelamente aos treinamentos, paralelamente ao dia a dia, eu fazia meus cursos, eu ia me especializando, né? Ia tendo algumas reuniões com o professor Caé, né? Que já passou, nós já citamos o nome dele aí. Então as coisas começaram a acontecer. E aí, cara, em 2016, finalzinho de 2016, eu recebi tinha um amigo meu coreano de longa data também, a gente tinha se conhecido aqui no Brasil. Ele voltou para o Brasil e me fez um convite se eu não queria fazer parte da comissão técnica do time que ele tinha assumido lá na Coreia. Eu disse que sim, mas eu não iria como treinador de goleiro. Ele falou, não, mas aí você vai como auxiliar. E aí eu fui como auxiliar, né? Aceitei o convite, fui para lá. E rapidamente eu conquistei a vaga de treinador, de coach, lá eles falam coach, né? Coach. Coach 1, né, que é o One Coach, né? É o One Coach, que é o treinador primeiro. Porque teve a saída desse treinador, né, que acabou indo para a China, e eu assumi o time, cara. O time estava numa situação difícil lá, cara, e aí nós começamos a vencer um jogo atrás do outro. As coisas começaram a acontecer, o time começou a melhorar. O pessoal sempre me entendendo muito, tinha dois intérpretes lá que me assessoravam. E aí fiquei lá quase 3 anos lá, fomos campeões no último ano, 2018. 2018 nós fomos campeões e, cara, foi muito legal. É isso aí, ó, essa é a foto do título nossa lá. Nós fomos campeões lá, o Shihan Shimichukuda, que fala lá, né? Que é Shihan, cidade de Shihan. O pessoal jogando eu para cima, lá foi bem legal isso aí. Que bom, que bom. E nesse período seu, você levou algum brasileiro para lá ou não? Levei. Inclusive, ao todo, foram 4 brasileiros que estiveram lá. Dois no primeiro ano e 2 no segundo ano. Era o Marcelinho, um jogador que eu conhecia da Portuguesa. Teve uma passagem pelo Guarani, CRB também. Levei o zagueiro Rodolfo, que teve uma passagem. Rodolfo jogou
O último time dele tinha sido o Duque de Caxias, um zagueiro. Também teve a sua participação em 2018. Aí, em 2019, eu levei o Souza, que era um menino revelação lá do Goiás, e Jairo, um outro volante também que atuou aí nos times do interior aqui de São Paulo, que também foi muito bem, me ajudou bastante. E teve o Rodrigo também, Rodrigo Paraná. Rodrigo Paraná, que hoje está jogando Tá jogando assim, né? Tava jogando pelo Rio Claro, né? No Campeonato Paulista. O Rodrigo Paraná também teve. Ele chegou já no segundo semestre. Então, na verdade, foram 5 brasileiros. Como foi? Então, para ficar 3 anos lá, sua adaptação foi bacana na Coreia, né? Um país totalmente muito diferente do Brasil, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou nesse período? Cara, a dificuldade lá, Ricardo, sem dúvida nenhuma, é o idioma, né, cara? O idioma. Eu com a culinária coreana, né? Eu consegui me adaptar também, coisas, né? E a única dificuldade, minha filha, hoje ela fala coreano, entendeu? Estudou na escola coreana. Então, isso me deixou muito grato também a tudo aquilo que foi feito, né? Mas eu adorei a Coreia. Olha, vou dizer uma coisa, você receber um convite, né, novamente para ir trabalhar lá, eu sei que tem meu nome na história do clube, tem meu nome lá na história da federação também, amanhã ou depois, quem sabe, né? Mas Verdade. eu tenho certeza de que não vou pensar duas vezes, porque é um país que eu tenho um carinho enorme e que eu me adaptei muito bem, né? Tanto eu quanto a minha família. Minha mulher também é apaixonada pela Coreia, gosta muito, né? Então é bem legal. Que bom. Esse foi o nosso quadro Esporte Coleções. Espero que você tenha gostado desse acervo, desses álbuns aqui. Foi preparado com muito carinho, muito respeito por você, por tudo que você fez aí pelo nosso futebol. Tenha a minha admiração, o meu respeito e também da galera aqui que está bombando aqui nas redes sociais.